Antes mesmo de o Bomba Pet fazer tamanho sucesso com suas alterações no PlayStation 1, os piratas já faziam suas modificações em diversos jogos, criando as suas versões de grandes clássicos de grandes sucessos. E o Super Nintendo foi um dos principais consoles a passar por isso. E é sobre isso que falaremos no vídeo de hoje. 5 jogos piratas que provavelmente você já jogou no Super Nintendo. Mas antes, já clica em inscrever, clica no sininho e deixa teu like no vídeo. Se tu gostar, compartilha com os teus amigos. Agora sim, vamos ao vídeo de hoje e boa diversão! O primeiro jogo da nossa lista é Sonic 4. O Sonic, na época, era o mascote da Sega. Sega, que era a principal rival da Nintendo. Tínhamos, na época, o Mega Drive e o Super Nintendo. E, por isso, era impossível o Sonic dar as caras em qualquer console da Nintendo, no caso, o SNES, o Super Nintendo. Era como se o Mario, o mascote que todos conhecemos da Nintendo, desse as caras no Mega Drive. Era impossível, era surreal, minha gente. Porém, nada é impossível para um gamer que está com vontade de jogar seu jogo favorito em seu console favorito. E foi isso o que os piratas da época fizeram. Os hackers pegaram o jogo de Super Nintendo Speed Gonzales Los Gatos Bandidos e fizeram a sua própria versão do Sonic. Mudaram todo o jogo, inseriram o Sonic no lugar do personagem ligeirinho e o colocaram para salvar o Mario de gaiolas. E foi assim que surgiu o divertidíssimo e difícil Sonic 4 para o Super Nintendo. Dragon Ball Final Bolt. Você deve estar se perguntando o que esse jogo faz na lista. Afinal, é um jogo oficial do Dragon Ball. Tu tem razão, em partes. Esse jogo realmente foi oficial pro PlayStation. O Super Nintendo no ocidente não teve nenhum jogo oficial de Dragon Ball Z, mas foi justamente por isso que os piratas da época criaram o Dragon Ball Final Bolt pro Super Nintendo. Ou seja, aquele jogo que foi lançado para o PlayStation teve sua versão para o SNES, graças aos hackers da época que modificaram todo um jogo e criaram sua própria versão de Dragon Ball. Fight! O terceiro jogo da nossa lista é X-Men vs Street Fighter. E esse jogo eu lembro que causou um grande hype na época. Por quê? Tu imagina, tu criança, muito fã do Street Fighter, que era o principal jogo de luta da época, e também do X-Men, que passava incansavelmente na TV. Tu chega na locadora e dá de cara com uma capa super colorida com o Ryu contra Wolverine. Os gamers da época, as crianças e adolescentes, entraram em loucura e lotaram locadoras na época, gastando um bom dinheiro para colocar Ryu e Wolverine frente a frente. Porém, o que muita gente não sabia é que se tratava também de um jogo pirata, de uma modificação. Afinal, X-Men vs Street Fighter saiu em videogames de 32 bits, ou seja, muito à frente do Super Nintendo. Os piratas então fizeram a sua própria versão para o Super Nintendo. Era um jogo lento, era um jogo travado, mas que dava aquela sensação especial de colocar os personagens preferidos de duas franquias frente a frente, lutando. E assim então surgiu X-Men vs Street Fighter do Super Nintendo.
Round. Fight! Pokémon Stadium. Sim, tu deve te lembrar desse jogo no Nintendo 64. Foi um jogo de enorme sucesso, explodiu rapidamente em todo o mundo no auge da franquia Pokémon na televisão e dava opção aos jogadores de escolher alguns Pokémons entre os mais de 150 para batalhar em grandes arenas. Obviamente, como ele surgiu no Nintendo 64, ele não estava oficialmente no Super Nintendo. Mas como eu disse, oficialmente. Os piratas da época mais uma vez agiram, pegaram um jogo de Yu Yu Hakusho e transformaram na sua própria versão de Pokémon Stadium para o Super Nintendo. E obviamente eu não podia encerrar essa lista sem ele, a principal modificação, a mais famosa, ao menos no Brasil, modificação para o Super Nintendo. Eu estou falando, é claro, do Ronaldinho Soccer 97. Foi o principal jogo de futebol durante anos para os videogames e até hoje surgem modificações para ele, para quem tem o Super Nintendo até hoje em suas casas. O Ronaldinho Soccer 97 pegou o jogo International Superstar Soccer, o antecessor do Winning Eleven e, consequentemente, do Pro Evolution Soccer, colocou o nome do Ronaldinho, que era o principal jogador da época, o Ronaldo Fenômeno, modificou times, modificou menus, modificou narrações e assim surgiu o clássico Ronaldinho Soccer 97. Olha, eu perdi muitas horas de vida, minha gente, jogando esse jogo. É a primeira lembrança que eu tenho com o jogo de futebol, com aquelas narrações icônicas. E com os jogadores, na época era uma sensação muito diferente, a gente poder jogar com os jogadores dos nossos times, Inter, Grêmio, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, enfim, o time que tu torce aqui no Brasil, tinha todos no game. Então era uma sensação única, diferente na época e que aproximou o brasileiro dos jogos de futebol no Super Nintendo. Ronaldinho Soccer 97! E assim então encerramos mais um vídeo aqui no canal VHS Verde. Se tu jogou algum desses jogos, deixa nos comentários. Se caso eu tenha esquecido de algum jogo modificado que tu tenha conhecimento, também deixa aqui nos comentários que este vídeo terá
uma parte 2 com mais jogos modificados, pirateados na época, mas que nos trouxeram muitas horas de diversão e nos deixaram grandes lembranças. Mais uma vez, antes de encerrar o vídeo, clica em inscrever, deixa teu like no vídeo e não te esquece de clicar no sininho para receber todas as notificações dos novos vídeos do canal VHS Verde. Todos os sábados tem vídeo novo aqui no canal, com lembranças de músicas, filmes, séries, jogos, objetos dos anos 70, 80, 90 e 2000. Aqui tem muita nostalgia para cada um de vocês. Até a próxima vez. Tchau, tchau.